Beleza. Então, feliz Sexta-feira Santa. Gente, vamos falar sobre dilatação dos líquidos. Dos líquidos, a gente não tem muita... não tem muito sentido falar em dilatação linear e superficial, né? Embora um termômetro de mercúrio, você tem aquele filete que está dilatando, na verdade é o bulbo que está embaixo, que está cheio de mercúrio, e só tem aquele caminho para percorrer, tá? A gente vai usar a dilatação do volume do líquido do mesmo jeito que a gente trata da variação do volume de um sólido qualquer. Coeficiente de dilatação volumétrica, volume inicial, variação de temperatura. Aqui eu estou botando delta teta, ele está botando no livro, ele está botando temperatura absoluta. Aqui ele botou dilatação do líquido, volume inicial do líquido. Tem um porém agora. Qual é o porém? Que o líquido, para você medir a dilatação dele, é meio complicado. Por quê? Porque ele assume a forma do recipiente que é colocado, né? Então, e quando você dilata quando você faz a dilatação, quando você esquenta o líquido, você quer esquentar o líquido, você também esquenta o recipiente. Então, peraí. Se você esquenta o recipiente aumenta o tamanho, cabe mais líquido, concorda? Então, essa dilatação daqui para cá, que teve, essa dilatação aqui, não é uma dilatação real. Porque, vamos pensar direitinho, essa dilatação aqui foi o quanto o líquido dilatou mais do que o recipiente, concorda? Porque se o recipiente se dilatou e cabe mais líquido, se ele se dilatasse exatamente igual ao líquido, você não ia nem notar o nível do líquido subindo, tá? Normalmente, a gente vai ver a dilatação do líquido e do material que os contém. Normalmente o líquido se dilata mais. Mas essa dilatação aqui é uma dilatação aparente, a gente vai chamar. É uma variação aparente. É aparente, tá? Que vai ser o quê? Eu vou pegar, vou ver exatamente quanto é que o líquido se dilatou, mas eu tenho que retirar o quanto o recipiente se dilatou, é ou não é? Porque isso daqui, o que o recipiente se dilatou, cabe mais líquido, né? Então, a variação de volume do líquido, na realidade, vai ser a variação aparente, o que aparentemente ele se dilatou, mais a variação do recipiente, tá? Eu tenho que levar em consideração que cabe mais líquido agora, entendeu? Então, como é que eu resolvo isso? A maneira de eu resolver isso é o seguinte: eu pego e posso botar exatamente no limite, porque o que extravasa vai ser exatamente o volume aparente, entendeu? Você tem o volume inicial do líquido igual ao volume inicial do recipiente, tá? Aí, como o volume inicial dos dois são iguais, o volume final do recipiente, você vai calcular, vai ser alfa, volume final do recipiente, né? O gama, desculpa, o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, o volume inicial do recipiente, que é o mesmo, então vou botar só V0, e variação de temperatura, que é a mesma também, né? Para água e... para água não, para qualquer líquido. Para o líquido, esses dois é igual, tá? Só o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente é que é diferente, tá? Então você vai ter o volume final do recipiente dependendo do coeficiente do recipiente. O volume inicial e a variação de temperatura, tanto para o líquido quanto para o recipiente, aí está forçando ser igual. O volume é igual e a variação de temperatura
também é igual para os dois, tá? A gente está forçando isso. O que é diferente é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Então, como a gente botou até a boca, o que extravasa vai ser exatamente o aparente, tá? A variação aparente. Que vai ter volume inicial, que era igual a todo mundo, variação de temperatura igual a todo mundo, e a gente pode chamar de coeficiente aparente, tá? Coeficiente aparente, tá? Porque agora o volume final do líquido vai ser o coeficiente de dilatação do líquido, o volume inicial do líquido, o volume inicial e a variação de temperatura são iguais para todo mundo. O líquido se dilatou mais do que o recipiente, então uma parte se extravasou, certo? Então você vai ter o quê? Que a variação do líquido, aqui tá, ele colocou aqui, a variação do líquido vai ser a variação do volume aparente, ou seja, vai ser o quanto extravasou, mas quanto o recipiente cabe mais líquido, tá? Porque o recipiente também se dilatou. Tá entendendo? Como o recipiente aumentou de tamanho, ele cabe mais líquido. Então, a variação real do líquido vai ser o quanto extravasou, mais o quanto o recipiente cabe a mais de líquido. Essa vai ser o total da variação do líquido. Então você tem a variação do líquido, vai ser, deixa eu botar outra cor aqui, o coeficiente linear do líquido, vezes o volume inicial dos dois a gente forçou ser igual, variação de temperatura a gente forçou ser igual a o coeficiente que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação volumétrica aparente, tá? Volume inicial a gente forçou ser igual, variação de temperatura a gente forçou ser igual, mais o do recipiente. Então o coeficiente de dilatação do recipiente, volume inicial, tudo a gente forçou ser igual. Como a gente pode botar em evidência todos os V0 aqui, a gente pode simplificar todos os V0 e pode simplificar todas as variações de temperatura. Então a gente tem aqui o coeficiente de dilatação do líquido, é o coeficiente de dilatação aparente, mais o coeficiente de dilatação do recipiente, tá? Entendeu? Beleza? Isso por quê? Porque é difícil a gente ver a dilatação do líquido realmente. A gente tem que recorrer a um processo de dilatação aparente, tá? Tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido. Aqui, ó, a gente vê aqui a dilatação de alguns materiais que estão no estado líquido, né, na temperatura ambiente, e algumas variações de material sólido. O melhor que a gente pode pegar é o vidro, né? Porque a gente normalmente não bota o líquido dentro do chumbo, do zinco, dentro do tungstênio, de um reservatório de tungstênio, a gente coloca dentro do vidro, né? Normalmente dentro do vidro, né? Ainda mais porque você vai ver, porque o vidro é transparente, né? Então você vê, o líquido que você colocar lá dentro, éter, gasolina, glicerina, mercúrio, todos eles têm um coeficiente de dilatação. Vê só, 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 4. O que tem dilatação maior é o éter aqui, e o que tem dilatação menor é o mercúrio aqui. Tem dilatação menor. Olha o coeficiente de dilatação do material que o contém. Desse cara para esse é 10 a menos 4. Esse aqui é 10 a menos 5. É mais ou menos 10 vezes menos, se dilata 10 vezes menos, tá? Então o recipiente se dilata mais ou menos 10 vezes menos. Se você pegar esse cara aqui, ó, e comparar com a dilatação do mercúrio,
a gente vai ver que ele se dilata mais do que 10 vezes menos, tá? Na realidade, 20 vezes menos. Tá? Então, o vidro se dilata menos do que o mercúrio. Então, se você encher o vidro de mercúrio, como o mercúrio se dilata mais do que o vidro vai aumentar de tamanho, mas o mercúrio vai aumentar mais. Então vai extravasar, entendeu? Só que por causa do vidro ter aumentado de tamanho, também cabe mais mercúrio. Por isso que o mercúrio que extravasou é a dilatação aparente e não a dilatação real. Daí nossa dificuldade de medir a dilatação aparente, tá? Então a gente pode ver que se você tiver um reservatório aqui, a gente enche até a boca e deixa um cantinho para escapar o líquido. Tá? E aqui vai aparecer um líquido que extravasou depois que você aqueceu. Quando você aqueceu esse recipiente, deixa eu colocar assim agora não, colocar só assim, você primeiro fez isso. Agora vou exagerar, tá? Você aumentou de tamanho o reservatório. O reservatório aumentou de tamanho. Concorda que cabe mais líquido aqui? Cabe mais líquido. O volume inicial e o volume final do recipiente, o recipiente aumentou. Esse é o volume do líquido e do recipiente estão iguais no início. Só que o líquido se dilatou mais, então vai extravasar uma parte. Essa parte vai ser extravasada. Então, aqui você tem o volume, a variação do volume aparente. Entendeu? Porque o recipiente está cabendo mais líquido. Então uma parte do líquido ficou no recipiente. Só a parte que supera o recipiente é que extravasou. Tá? Então a gente tem que a variação do volume aparente vai ser igual à variação do volume do líquido menos o quanto o recipiente variou. Tá? Ou a variação total do líquido, vou botar outra cor aqui. A variação total do líquido. A variação total do líquido vai ser a variação do recipiente, porque o recipiente cabe mais líquido agora, então teve líquido que ficou lá, mais o que extravasou, que eu estou chamando de variação aparente. Tá? Como todo mundo está na mesma volume inicial e todo mundo está na mesma temperatura inicial, então eu posso dizer que coeficiente aparente, volume inicial, temperatura inicial, é igual ao coeficiente volumétrico do líquido, né? Vezes volume inicial, temperatura inicial, que é um vezes, tá? Menos o coeficiente do recipiente, volume inicial, variação de temperatura inicial. Esse cara eu posso cortar todos eles. Eu posso cortar todos eles aqui. Então eu tenho o coeficiente aparente, vai ser o coeficiente do líquido, menos o coeficiente do recipiente. Beleza? Ou o coeficiente do líquido vai ser o coeficiente do recipiente, mais o coeficiente aparente. Tá? Então eu estou criando um cara que na realidade é fictício, porque esse aparente é um cara fictício, né? Só serve se eu colocar o volume inicial e a temperatura inicial. A gente vai fazer alguns exercícios que a gente vai mostrar que determinado volume aqui, o líquido vai... Aí, se lembra que a variação do líquido depende do volume inicial do líquido? Então se eu diminuir o volume inicial do líquido e deixar o volume do recipiente sem mexer nele, eu posso ter uma dilatação dos dois igual, ou seja, tanto o líquido quanto o recipiente se dilatam de tal forma que você não vai ver a variação do líquido. Tá?
Então vai ficar mais claro quando a gente fizer os exercícios. Mas você entendeu a dificuldade, né? Uma coisa importante que a gente tem que frisar aqui, que eu não coloquei, é a dilatação anômala da água, tá? É muito importante e com certeza vai cair na prova, né? Porque a, a água tem uma coisa interessante. Quando ela chega perto de 4 graus Celsius, ela em vez de, quando você diminui a temperatura, em vez de ela diminuir o tamanho, ela se expande. Ela fica menos densa, então ela sobe, ela fica menos densa. Por isso que o gelo congela lá em cima, tá? Ou seja, essa convecção aqui, ela deixa de funcionar da maneira convencional. Quando você baixa a temperatura, normalmente tudo fica menos denso, né? No caso da água, a gente chama de dilatação anômala da água porque a 4 graus Celsius é o estado mais denso da água. Então, aqui embaixo vai ficar a água a 4 graus Celsius. Já a água a 0 graus Celsius vai subir, vai ficar aqui. Ou seja, por isso que a mais fria é menos densa. Tanto é menos densa que quando ela vira gelo, né, ela está se preparando para virar gelo. O gelo flutua na água, né? E serve como um isolante térmico, tá? Então deixa os peixinhos aqui viverem bonitinho. Isso aqui é um peixinho, tá? Foi por isso que Deus fez assim. Valeu, gente.